Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Nele nós abordaremos dois impostos federais, que é o IR e o ITR. Eu sou o Wickley Martins e vou iniciar a apresentação do conteúdo. Bem, para iniciarmos, eu trouxe dois mapas mentais para nos ajudar no entendimento do assunto. E apenas para introduzir, eu acho que é importante a gente voltar um pouco na temática. Dentro da disciplina Direito Tributário, nós estudamos os diversos tipos de tributos, não é isso? Taxas, tarifas, as contribuições de melhoria, empréstimo compulsórios, enfim. Um deles são os impostos, que são os tributos cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. São tributos arrecadados pelo Estado para custear gastos públicos. Nós não vamos aprofundar muito nesse assunto, mas apenas para introduzir, existem três modalidades de impostos: os federais, os estaduais e os municipais. Dentro dos impostos federais, nós temos o IR, o IPI, o IOF, o ITR, o II e o IE. Como eu disse no início, nós não vamos aprofundar todos eles. Nós iremos tratar nesse vídeo apenas do IR, que é o Imposto de Renda, e do ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Certinho? Pois bem, vamos começar com o Imposto de Renda. O Imposto de Renda é um imposto que o governo federal arrecada sobre a renda das pessoas físicas e jurídicas todos os anos. Isso mesmo, é um imposto deduzido tanto da renda dos trabalhadores, pessoas físicas, como das empresas, pessoas jurídicas. Por isso que ele é dividido em duas categorias: o imposto de renda pessoa física e o imposto de renda pessoa jurídica. Nós podemos elencar algumas características do imposto de renda, como por exemplo, é um imposto direto, porque ele incide diretamente sobre a renda da pessoa. Quanto maior a renda, maior o tributo. Ou seja, a relação entre a quantidade de tributo paga e a renda é direta. E também todos os contribuintes pagam diretamente ao Estado. Outra característica é que, como a incidência do imposto é mais gravosa sobre os maiores rendimentos, nós temos um efeito de redistribuição de renda, porque aqueles que pouco contribuem, ou até às vezes nada contribuem, são os que, em regra, mais utilizam serviços públicos, como a educação, a saúde, enfim. Nós podemos caracterizá-lo também como um imposto pessoal, ou seja, ele incide sobre algo que é inerente ao contribuinte, sobre a pessoa. A função do imposto de renda, o seu objetivo, ele é meramente fiscal: arrecadar recursos aos cofres da União para cobrir as despesas públicas. Ele não tem um fim específico de melhoria, por exemplo. E em âmbito federal, ele é o imposto de arrecadação com maior participação. É um imposto federal, como eu já disse, somente a União tem a competência para instituí-lo, isso está na Constituição. E o fato gerador do imposto de renda, conforme o artigo 43 do Código de Tributação Nacional, é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de provento de qualquer natureza. De renda é entendido como o produto do capital, do trabalho ou então dos dois, e os proventos de qualquer natureza são entendidos como os acréscimos patrimoniais que não estão incluídos no conceito de renda. Resumidamente, o fato gerador do imposto de renda é a aquisição de rendas ou de proventos, sendo renda como os rendimentos obtidos como uma aplicação financeira, por exemplo, fruto do capital ou do trabalho, como por exemplo um salário ou um lucro recebido, e os proventos é definido por exclusão, compreendendo todos os acréscimos patrimoniais não enquadráveis no conceito legal de renda. A título de exemplo, podemos citar os acréscimos patrimoniais decorrentes de atividade criminosa, que são caracterizados como proventos. Princípios constitucionais aplicáveis ao imposto de renda. 3 critérios devem ser observados na instituição do imposto de renda: o da generalidade, o da universalidade e o da progressividade. Vamos ver cada um. A generalidade significa que todas as pessoas estão sujeitas ao imposto de renda. A universalidade é que todas as rendas e proventos estão sujeitos à incidência do imposto.
E a progressividade é que a tributação será diferenciada entre os contribuintes que se encontram em situações desiguais, proporcionando assim a justiça fiscal e efetivando o princípio da capacidade contributiva, isto é, tributando com alíquotas maiores os contribuintes que recebem maiores rendimentos e proventos. Olá, sou Eleomar Santos Ferreira, estudante de Administração na Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus 21, que fica situado no Baixo Sul, na cidade de Ipiaú, Bahia. Venho, através deste vídeo, falar um pouco sobre bases de cálculos tributários, contribuintes e lançamentos. A base de cálculos de um tributo é o montante expresso em valor monetário sobre o qual incidirá a respectiva alíquota, ou seja, sua renda líquida mensal vezes o valor cobrado em porcentagem. Por exemplo, 2.000 vezes 8% é igual a 160. 2.000 corresponde à renda líquida, 8% corresponde à alíquota e 160 corresponde ao IRPF, Imposto de Renda Pessoa Física. Contribuintes. O Imposto de Renda Pessoas Físicas incide sobre a renda e os proventos de contribuintes residentes num país ou no exterior que recebem de fontes no Brasil. As alíquotas variam conforme a renda, de forma que são isentos de cobrança os contribuintes que ganham abaixo do limite estabelecido para a apresentação obrigatória da declaração anual. Lançamentos tributários. É o meio pelo qual a autoridade administrativa verifica a ocorrência de fato gerador de manifestação de riqueza tributável. Por ele é calculada a quantia devida identificado o sujeito passivo e, sendo o caso, aplicada a penalidade. A partir disso, constitui-se o crédito tributário. Você é responsável de informar sua declaração e imposto de renda. Caso você perca o prazo de entrega, terá de pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês, com valor mínimo de 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. O programa pelo qual a declaração de IR deve ser enviada está disponível na página da Receita Federal. Como você já sabe, tentar enganar a Receita Federal para pagar menos impostos é um crime, conhecido como sonegação de impostos. Quando o contribuinte é pego, além de pagar uma multa, está sujeito a cumprir pena de 2 a 5 anos de prisão. Por isso, caso você perceba que cometeu algum erro ou se esqueceu de informar um dado na sua declaração, você pode apresentar uma retificação junto à Receita Federal sem custo nenhum, pelo prazo de até 5 anos decorrido da data de seu envio da declaração. Olá pessoal, eu sou o George Trindade e eu vou falar sobre o ITR, o Imposto Territorial Rural. Para começar, eu vou contextualizar mostrando para vocês o peso do ITR em relação aos outros impostos cobrados pela União. Quando eu selecionar o ITR, vocês vão ver que os entes da federação que irão aparecer são os municípios, porque ele é um imposto municipal de competência federal. Entretanto, você tem poucos municípios com valores bem grandes como este aí de 70 milhões. A maioria, quase total, são valores ínfimos. Vamos ver Guanambi nessa lista. Como vocês puderam ver aí, Guanambi tem um valor bem insignificante. É um imposto, então, tão insignificante que não acaba gerando interesse do município. Só que quando o município tem um grande potencial agropecuário, os valores são bem maiores, como vocês viram.
e aí o município tem um interesse muito grande no imposto. Como em sua maioria esse imposto é bem significante, no total, como vocês podem ver aí, de 2,5 trilhões, esse imposto representa algo abaixo de 2 bilhões. Se dividir por 1.000, o valor dos impostos arrecadados ainda seria bem maior do que todo o valor arrecadado com o ITR. Então a União permite, através de uma concessão, que o município possa executar a cobrança e o recebimento deste imposto, mas só isso. Como o imposto é federal, se o dono da terra resolver que não vai pagar, o município não pode fazer nenhuma execução fiscal em relação a isso, porque é de competência federal. A primeira característica que vocês viram é que ele é transferido direto para os municípios. A segunda característica que vocês viram é que ele representa aí menos da milésima parte de todos os impostos arrecadados pela União. Mas agora nós vamos entender um pouquinho melhor esse imposto, que é bastante interessante. Vamos lá. Pessoal, o ITR, ele é previsto no parágrafo 4 do artigo 153, inciso 6º da Constituição Federal, mas também na CTM, dos artigos 29 ao 31. A CTM é uma legislação anterior à Constituição, e aí ela deve ser analisada à luz da legislação constitucional atual, para saber se os seus dispositivos foram recebidos, entendeu? Bem, recepcionados, né, a palavra. E o ITR, ele é o irmão do IPTU, vamos dizer assim. Só que o IPTU é o Imposto Predial Territorial Urbano, enquanto que o ITR é o Imposto Rural. O que define se uma coisa é rural ou se uma coisa é urbana? Quem define isso, pessoal, é o artigo 32 da CTN. E ele vai basicamente estabelecer que se houver algum melhoramento do tipo meio-fio, asfaltamento, calçamento, água encanada, esgoto, energia elétrica distribuída nas residências, escola a 3 quilômetros de distância, iluminação pública, pronto, é urbano. Não tendo isso, é rural. Ou também previsto na legislação municipal, que é o caso de algum loteamento que foi registrado, então ele não tem esses melhoramentos, mas já é considerado um perímetro urbano ou área urbana. Mas aí vem a seguinte questão, pessoal: muitas dessas áreas que são rurais, com o crescimento das cidades, essas áreas acabaram sendo anexadas ao perímetro urbano, e aí o município começou a cobrar IPTU. E os donos dessas terras entraram na justiça para poder pagar o ITR, porque uma grande diferença do IPTU para o ITR: o IPTU cobra sobre a questão venal e o ITR cobra sobre a questão latifundiária. Então a questão venal, por exemplo, é o terreno mais a construção. Então, se casa, piscina, etc e tal, vai tudo junto para o valor do bem, e aí vai se cobrar a alíquota do imposto do IPTU. Já o ITR é sobre o valor fundiário, então não importa a plantação, não importa se ele fez alguma melhoria no terreno, é apenas a terra e acabou. Agora imagina aí uma fábrica de café que custou 150 milhões, entendeu? E essa fábrica acaba incorporada ao perímetro urbano e ele vai ter que pagar o IPTU em cima de todo esse valor, em cima de, vamos supor, se cobrar aí, por exemplo, a própria plantação, se cobrar máquina, etc. Já imaginou? Claro que é só um exemplo, entendeu? Então, assim, os donos dessas terras entraram na justiça para não pagar o IPTU, mas pagar o ITR, que é só a terra, e pronto. Com essa questão, um decreto-lei de 56, que tem força de lei complementar, descreve que o mais importante não é mais se é perímetro urbano ou não, e sim a destinação, se é extrativista, entendeu? Se é exclusivamente para se a finalidade, a natureza dela é extrativista, e não importa se ela acaba sendo anexada ao perímetro urbano. Só que a Receita Federal, né, é contrária a isso. O fisco emitiu um entendimento de que essas áreas têm que pagar IPTU, porque está no perímetro urbano, se beneficiando das questões urbanas, então tem que pagar o IPTU.
por enquanto eles pagam o ITR, beleza? Uma característica do ITR é que ele possui uma função extratributária. Por quê? Porque o objetivo dela é taxar áreas que não são produtivas, ou seja, áreas ociosas. Então, se você tem uma área e você não produz, o imposto vai ser mais pesado. Agora, se você tem uma área e você produz, aí o imposto é pequenininho, vai diminuindo quanto mais você explora, melhor para você. Então, isso caracteriza uma função basicamente regulatória e interessante para o país. Ele também é progressivo. O que significa? Se uma área ela é muito valorizada, a alíquota do imposto para aquela área vai ser maior. Agora, se uma área é pouco valorizada, então essa alíquota vai ser menor. Então, eles utilizam isso aí, por exemplo, para beneficiar uma determinada área a se desenvolver mais, controlando a alíquota por área. É compreensível porque áreas, por exemplo, que estiverem perto da transposição do São Francisco vão ser mais beneficiadas do que outras áreas. Então, naturalmente, tende a ter um pouco de impulso a mais por causa desse benefício. Ela também prevê a imunidade de pequenas glebas. E o que são pequenas glebas? Elas são definidas pela legislação infraconstitucional na Lei 93/93 de 96, no seu artigo 2º. São pequenas proporções de terra que são definidas pelo seu tamanho de acordo com uma determinada região. Por exemplo, se elas estiverem na região da Amazônia Ocidental, é de 100 hectares. Se for na Oriental, é de 50 hectares. Agora, se for nas demais regiões do Brasil, é de 30 hectares. Mas, além disso, precisam estar sendo exploradas e o dono não pode ter outro imóvel, outra terra, entendeu? Só que, por acaso, se esse dono tiver duas terras e a soma das duas estiverem dentro da legislação de uma gleba, ou seja, somando as duas aí, darem 30 hectares nas demais regiões do Brasil, então ele está dentro da legislação, tranquilo, ele está imune. Sobre a delegação de cobrança, é o seguinte: o imposto ele tem um peso muito pequeno, então a União ele permite que o município possa efetuar a cobrança e o recebimento desse imposto, e ele vai receber um prêmio que é 100% do imposto vai ficar com ele. Isso constitui uma transferência de capacidade tributária ativa, mas veja que essa possibilidade não permite que o município entre na justiça contra o dono da terra com alguma execução fiscal. Todas essas disputas judiciais tem que ser no âmbito do governo federal. O município não tem competência para isso, beleza? Então ele pode cobrar, pode receber, mas não pode entrar com execução fiscal. Sobre o fator gerador, ele observa aí alguns aspectos. São pelo menos 4 aspectos, tá bom, pessoal? O temporal é realizado a cada 1º de janeiro. Então, essa lei ela é executada, realizada a cada 1º de janeiro. Então, quando vocês viram aí o painel com os valores da arrecadação, vocês vão ver que o valor do ano atual está bem baixinho. É provavelmente porque ainda não contabilizou, porque isso vai fechar, vamos dizer assim, em 1º de janeiro do ano que vem. Então, é isso aí. A questão espacial tem que ser no território nacional, bem simples, não precisa explicar. A questão pessoal, o sujeito ativo é a União e o sujeito passivo é o responsável, o dono da terra, beleza? Bem simples. E a questão quantitativa, que é na base de cálculo ali. Como eu já havia falado para vocês, o imposto ele é cobrado com base no valor fundiário do valor da terra descontada as áreas não tributáveis. E aí, o que são áreas não tributáveis? Por exemplo, uma área que foi alagada pela construção de uma barragem, então é uma área não tributada. Reserva legal, aí vem a questão da Amazônia Legal. 80% da área tem que ser
preservada, então aquela área não é tributada. Se for o cerrado na Amazônia, então é 35%, e se for as demais áreas, 20% é obrigatoriamente preservado, também não pode ser cobrado em cima do valor da terra, 20% já é descontado para se formar a base de cálculo. E aí vem a área de mata nativa, aquela área não vai ser cobrada. E áreas de servidão administrativa, por exemplo, aquelas áreas ali onde passa aqueles linhão de energia de alta tensão, aquilo é uma área de servidão administrativa. Aquela área ali tem que ser descontada e não vai entrar na base de cálculo para depois jogar a alíquota e saber. E lembrando que essa alíquota é o seguinte: quanto mais você usa a terra, menos você paga. E se você não usa a terra, vai pagar uma alíquota pesada mesmo em cima desse valor aí. Mas ainda assim é bem melhor que IPTU. E se a área ela for muito grande e ficar na divisa de 2 municípios, para quem se deve pagar esse imposto? O critério é a localização da sede. Em qual dos municípios ficam a sede nesse, então paga nesse. E se não tiver sede, fica por proporção, porque essas áreas são acima das pequenas glebas, então são áreas grandes. Então, se ela tem uma grande proporção, quantos por cento fica no município X? Fica mais do que 50%, então aquele município é que deve receber o imposto. Muito obrigado. Eu vou falar um pouco para vocês sobre base de cálculo, contribuintes e lançamentos do ITR. A base de cálculo é o valor fundiário. E o que vem a ser valor fundiário? Esse valor fundiário é a terra nua tributável, que é o valor do imóvel, excluindo os valores relativos das construções que tem ali naquele imóvel, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas, florestas plantadas. Então, essa forma de tributar é para incentivar que produzam na terra e que a terra não seja improdutiva. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os contribuintes. O contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Proprietário, ele é aquele que possui a assinatura do imóvel em cartório. Já o titular do domínio útil é quem recebeu do proprietário o direito de usar, gozar e dispor dessa propriedade, conservando o domínio direto. Ele pode fazer, cuidar, alienar, deixar por herança, mas estará sempre no nome do proprietário. Esses que fazem parte do domínio útil são chamados os foreiros ou efiteuta. O que é foreiro? Foreiros são pessoas que têm o direito sobre a coisa alheia, o direito de gozo, transmitir herança, contudo, a eterna obrigação de pagar a pensão ao senhorio, ao dono direito. Nos termos do artigo do Código Civil, artigo 1196, considera-se possuidor do imóvel todo aquele que tem, de fato, exercício pleno ou não de qualquer dos poderes inerentes à propriedade, salvo, no caso, daquelas pessoas, daqueles imóveis que foram invadidos pelos MST. O dono daquele imóvel ele não pode ser tributado, porque aquelas terras estão sendo utilizada pelos invasores, né, do MST. A propriedade ela deixa de ser plena, pois fica tolhida de praticamente todos os seus elementos. O dono ele não tem poder mais de fazer algo por aquele terreno. Então, o tribunal, né, o STJ, ele fala que a situação
não seria justo, né, tributar nesse caso. Já a questão do locatário de imóveis, eles não são tributados sobre a propriedade imobiliária, que exerce a posse sem ânimo definitivo, como é o caso da pessoa que firma contratação de locação ou comodato. Essas pessoas, o STJ, no sentido de ser impossível considerar contribuinte de imposto, porque ali está sendo alugado. A questão do lançamento. Na parte do lançamento, se assemelha um pouco com a declaração do imposto de renda, porque existe uma declaração, o próprio contribuinte, ele declara. Só que, de via de regra, é feito por homologação, o lançamento é feito por homologação. Apesar do proprietário, ele fazer a declaração, né, contribuir para a documentação fiscal e dar essa parte fiscal, ele não é somente por declaração, precisa ter uma homologação. A junta administrativa, ela precisa analisar aqueles documentos, aquela declaração, e precisa confirmar de que passou, tá tudo ok. Caso estejam devendo alguma coisa, eles têm o poder de cobrar mais à frente. Então, trata-se de um lançamento por homologação, cabendo a junta administrativa, né, a autoridade administrativa, verificar a correção do procedimento e, se for o caso, homologá-lo, podendo ainda lançar de ofício a diferença porventura devidas. Sempre ele vai homologar. Caso tenha muito erro, ele pode pedir para consertar, mas ele pode lançar de ofício e solicitar que seja paga a diferença posteriormente.